O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Este é o primeiro vídeo do parágrafo 2, O Pai. Parágrafos do 232 ao 248. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem: creio, a tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Neste parágrafo se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade, como é que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério e, por fim, como é que pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência de criação, redenção e santificação. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus Trindade e, pelo segundo, todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem Ele é em si mesmo e, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz e, quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser, como Trindade Santíssima, constitui um mistério inacessível à razão sozinha, e mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. A revelação de Deus como Trindade, o Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões.
A divindade é muitas vezes considerada como pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado Pai enquanto Criador do mundo. Mais ainda, Deus é Pai em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu, entre aspas, filho primogênito. Também é chamado Pai do Rei de Israel, e é muito especialmente o Pai dos pobres, do órfão e da viúva, entregues à sua proteção amorosa. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e, ao mesmo tempo, que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a sua criatura. A linguagem da fé vai assim alimentar-se na experiência humana dos progenitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e podem desfigurar a face da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, sem deixar de ser de ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inédito. Não o é somente enquanto Criador. É Pai eternamente em relação ao seu Filho único, o qual eternamente só é Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus. A imagem do Deus invisível, o resplendor da sua glória e a imagem da sua substância. Na esteira deles, seguindo a tradição apostólica no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla, em 381, guardou esta expressão na sua formulação do Credo de Nicéia e confessou: o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos e neles, para os ensinar e os guiar para a verdade total. E assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica relativamente ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 381.
Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. A Igreja reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada da do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo do Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho e procede eternamente de um e do outro como de um só princípio e por uma só expiração. E porque tudo o que é do Pai, o próprio Pai o deu a seu Filho unigênito, gerando, com exceção do seu ser Pai, esta mesma procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente do seu Pai, que eternamente o gerou. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo de Constantinopla de 381, mas, com base numa antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já a tinha confessado dogmaticamente em 447, mesmo antes de Roma ter conhecido e recebido o símbolo de 381 no Concílio de Calcedônia, em 451. O uso desta fórmula do credo foi sendo pouco a pouco admitido na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. A introdução do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje, no entanto, um ponto de discórdia com as igrejas ortodoxas. A tradição oriental exprime, antes de mais, o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar o Espírito como saído do Pai, afirma que ele procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental exprime, sobretudo, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, ao dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque. E dize-o de maneira legítima e razoável, porque a ordem eterna das pessoas divinas na sua comunhão consubstancial implica que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também que, enquanto Pai do Filho único, seja com ele o princípio único que procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for exagerada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.